Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar você a trabalhar com a Snack Bar. Você vai aprender a exibir mensagens para o seu usuário utilizando a Snack Bar. E a gente vai fazer isso com o Jetpack Compose. Então fica comigo até o final do vídeo, pois você vai aprender muito nessa aula. Tudo que eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo para ajudar o nosso trabalho e também ajudar a posicionar esse vídeo aqui na plataforma e mais pessoas que precisam desse conteúdo vão encontrar com mais facilidade. Então ajude o meu trabalho e ajude outras pessoas a encontrar esse conteúdo deixando o seu like. Já quero fazer um convite também, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdos completamente diferentes. Toda semana eu falo sobre KMP, sobre Compose multiplataforma, Jetpack Compose, eu trago notícias, atualizações, tutoriais incríveis. Para você não perder meus conteúdos, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho com todas as notificações. Então bora começar mais um vídeo? Então bora lá! Galera, começando mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar para você do absoluto zero a implementar a Snack Bar na sua aplicação. A gente vai fazer isso com um projeto criado com o Jetpack Compose. Vamos lá? Então você vai abrir o seu Android Studio, a gente vai criar um novo projeto. Nesse caso vai ser com Jetpack Compose Empty Activity. Vamos clicar em Next. E o nome desse projeto eu vou colocar aqui Snack Bar Test. Aqui eu vou colocar Stack Mobile, API mínima API 24, Kotlin DSL. Vamos clicar aqui em Finish e aguardar o nosso projeto ser carregado. Beleza, o meu projeto acabou de ser carregado. Vamos tirar esses códigos que vêm por padrão, esse preview, essa função composable. Eu vou tirar também esse scaffold e esse tema que vem por padrão aqui. Eu também vou tirar esse Enable Edge to Edge. Aqui ele vai retirar a barra de status. Nesse caso eu quero manter a barra de status. Legal, agora a gente já fez a limpeza da nossa Main Activity. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui dentro de App, Kotlin. Vamos selecionar aqui o pacote principal. Vamos clicar com o botão direito. Vamos criar um novo pacote. Eu vou criar um pacote aqui chamado de View, onde vai ficar todas as nossas telas. E aqui dentro de View eu vou criar a minha primeira tela, né? A nossa tela principal, que é a tela Home. Eu vou criar um arquivo Kotlin, que eu vou chamar de Home. E aqui eu vou criar a minha função Composable, que vai ser a nossa função Home. E eu vou exibir essa função Home aqui na minha Main Activity, que é a atividade principal que a minha aplicação inicia. Então aqui dentro de setContent, a gente vai renderizar a nossa função Composable Home. Vou passar aqui Home. Tranquilo, vamos esquecer agora a Main Activity. E aqui dentro de Home, eu vou criar a estrutura padrão da minha aplicação. Basicamente, a gente vai ter uma coluna e no centro um botão. Quando a gente clicar nesse botão, a gente quer exibir essa Snack Bar. Eu quero mostrar para você toda a implementação da Snack Bar. A Snack Bar funciona de diversas formas aqui no Jetpack Compose. Uma das melhores formas de você exibir a Snack Bar é utilizando o componente Scaffold, porque o Scaffold já tem dentro dele o parâmetro Snack Bar. Então a gente vai ver isso agora. Vou minimizar isso daqui. Então, primeiramente, eu vou passar aqui um Scaffold. E esse Scaffold, nós temos aqui, se você colocar o mouse aqui em cima, nós temos a Top Bar, o Bottom Bar, e pode ver que nós temos aqui, ó, Snack Bar Host. É através desse Snack Bar Host, que retorna uma função Composable, que a gente vai conseguir configurar uma Snack Bar. Então a gente já vai fazer essa configuração. Dentro aqui do Scaffold, a gente vai colocar uma coluna. E essa coluna vai receber o parâmetro modifier do Compose. Essa coluna vai pegar toda a largura da tela e toda a altura. Então eu vou estar utilizando a função fillMaxSize. Para não dar problema, nós precisamos passar o padding values para a nossa coluna, né? O padding do Scaffold. Então aqui no retorno do Scaffold, ele retorna um padding values. Eu vou renomear aqui, né, para padding values. E esse padding values eu vou passar para minha coluna. Então, nesse caso, a gente vai passar aqui um padding, que nesse caso vai ser o padding values.
do scaffold. Agora já vai sumir o erro. Dentro dessa coluna vai ter apenas um botão, que vai ser um botão de entrar, que a gente vai clicar e a gente vai simular uma mensagem de cadastro ou uma mensagem de login. Então, esses componentes eles vão ficar centralizados dentro dessa coluna. Então, dentro aqui do column, eu vou estar utilizando aqui o parâmetro vertical arrangement. Eu vou passar aqui arrangement.center, ou seja, eu vou centralizar os meus componentes na vertical e eu vou centralizar na horizontal, utilizando aqui o horizontal alignment. E aqui eu vou passar o alignment.center horizontally. Vou centralizar tanto na horizontal quanto na vertical. Dentro dessa coluna, eu vou ter um botão normal, né? Um botão mais simples, que é um button. Esse botão já vem com a função de onClick. Vamos ajustar aqui esse botão. Eu vou colocar um texto para esse botão, que nesse caso vai ser o nosso botão de entrar, botão de login. E basicamente é isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai executar no emulador. Eu vou pegar aqui qualquer emulador, Pixel 3a, API 32, pode ser qualquer um mesmo. Eu vou executar aqui para a gente ver como é que está a nossa aplicação. Beleza, eu acabei de executar. Nós temos aqui um botão centralizado, um botão de entrar. Quando eu clico nele, nada acontece. E aí o que eu quero fazer? Quando eu clicar nele, eu quero exibir uma mensagem utilizando a Snack Bar. Então a Snack Bar vai aparecer aqui na parte de baixo. É agora que a gente vai fazer essa configuração. Lembra do scaffold? O scaffold ele tem aqui um parâmetro chamado de Snack Bar Host. A gente consegue configurar uma Snack Bar nessa tela home através do scaffold. Então nesse caso, eu vou estar utilizando aqui o Snack Bar Host. Ele vai retornar para mim aqui uma função sem retorno. Então eu vou abrir e fechar chaves. E aqui dentro de Snack Bar Host, eu posso passar a minha função Composable Snack Bar Host, essa primeira aqui, ó, essa função Composable. Vamos pressionar o Enter. E o Snack Bar Host, basicamente, tem o Host State, ou seja, esse Host State, que é do tipo Snack Bar Host State, é o estado dessa Snack Bar. Nós temos o Modifier, para aumentar o tamanho da Snack Bar, fazer modificações. E nós temos aqui a própria Snack Bar, que vai retornar uma outra função Composable. É aqui que a gente configura, de fato, as cores da Snack Bar, personaliza essa Snack Bar de modo geral. O primeiro passo aqui é passar um estado para essa Snack Bar. Então eu preciso criar aqui uma variável que eu vou chamar de Host State, ou você pode chamar de Snack Bar Host State. Eu acho que é até melhor, né? Snack Bar Host State by Remember. A gente vai passar aqui o mutable state of, vai ser um estado, né? Mutable state of. E aqui dentro do mutable state of, eu vou passar que vai ser do tipo snack bar host state, correto? Por quê? Porque esse host state espera um snack bar host state. Eu vou organizar um pouco mais aqui. Eu preciso fazer os imports necessários, só clicar aqui em cima. Você vai pressionar Alt Enter, vai importar o get value e vai dar um Alt Enter novamente e vai importar o set value. Tranquilo. Já fizemos aqui os imports necessários. Já temos aqui a Snack Bar Host State. E a gente vai passar esse estado para cá. Snack Bar Host State. Podemos passar aqui como val, inclusive. Beleza. Então já configuramos uma Snack Bar aqui no Scaffold. Ela vai aparecer bem no finalzinho aqui do layout quando eu clicar no botão de entrar. Aí o que eu vou fazer? Quando eu clicar aqui no botão de entrar, eu quero ativar essa Snack Bar. Então eu vou pegar aqui o estado, né? Snack Bar Host State, ponto, e eu vou estar utilizando o método show Snack Bar para exibir essa Snack Bar. Esse show Snack Bar tem alguns parâmetros que a gente não consegue ver aqui, que é a mensagem. Então você vai escrever aí, ó, message. Eu vou colocar uma mensagem para essa Snack Bar. Então nesse caso eu vou colocar aqui, ó, login efetuado com sucesso. Ó, depois que eu coloquei aqui o primeiro parâmetro, agora eu consigo ver os outros. Ó. Nós temos aqui Action Label, ou seja, eu consigo colocar um label de ação. Eu tenho esse parâmetro aqui, ó, with dismiss action. Eu posso definir uma ação para essa Snack Bar, ou verdadeiro ou falso, começa como falso. E eu posso definir uma duração para essa Snack Bar. Vamos lá, vamos por partes aqui. Primeiro eu vou colocar a duração. Você precisa de uma mensagem e da duração. Esses são os dois parâmetros obrigatórios. Então eu vou colocar aqui uma vírgula e eu vou colocar aqui o parâmetro duration. O duration, ele espera aqui um snack bar
duration. E aí você pode colocar 3 tipos de duração. Você pode colocar o short, ou seja, essa mensagem vai aparecer por um tempo breve na tela e depois ela vai sumir. Eu posso utilizar a duração longa, que é o long. Essa mensagem vai demorar mais tempo em tela, depois ela vai sumir. Ou eu posso utilizar um tempo indefinido, que é essa segunda opção aqui. Ou seja, a snack bar ela não vai sumir da tela, só vai sumir se o usuário fizer uma certa ação. Eu vou começar pelo short. Porém, está dando um erro aqui na nossa snack bar, ó. Tem um sublinhado em vermelho. Se você colocar o mouse aqui em cima, você vai ver que ele fala para a gente colocar dentro de uma função suspensa. Eu preciso colocar essa snack bar dentro de um Kotlin Coroutines. Ele só funciona dentro de um Coroutines. Então, o que eu vou fazer? Para criar esse Coroutines, eu vou criar aqui uma variável chamada de scope, que vai receber, através do remember coroutine scope. Dessa forma, essa variável ela vai retornar para mim um coroutine scope. E aí eu vou conseguir abrir uma thread paralela e executar essa snack bar. Então, aqui dentro do onClick, eu vou pegar aqui a minha variável scope, eu vou dar um ponto launch, vou estar utilizando a função launch. Acabei de abrir uma nova thread e eu vou colocar a minha snack bar aqui dentro do Coroutines. Agora o erro já some. Vamos executar e essa daqui é a configuração mais simples e padrão da snack bar. Vamos lá. Quando eu clicar no botão de entrar, vai aparecer uma snack bar aqui, ó, login efetuado com sucesso. E essa mensagem sumiu porque eu coloquei uma duração pequena, short. Vou clicar de novo, login efetuado com sucesso. Bacana, né? Aí vai sumir. Vamos testar agora o ponto long, né? Ou seja, vai demorar mais tempo em tela. Eu vou executar aqui. Vou clicar aqui. Vai aparecer a mensagem e vai demorar mais tempo em tela. Aí vai sumir. Daqui a pouco some. Sumiu. Demora mais tempo em tela. E eu tenho a duração indefinida. Que aí, o que vai acontecer? Eu vou executar e quando eu clicar aqui, a snack bar apareceu, só que ela não vai sumir. Só vai sumir se eu fizer alguma ação. Nesse caso não vai sumir nunca aqui, porque eu preciso definir uma ação para essa snack bar. Aqui eu tenho o parâmetro action label. Eu vou colocar aqui, por exemplo, só para você ver, um label de ação. Então eu vou colocar aqui um action label, é uma string, eu posso colocar aqui um texto chamado de cancelar. Eu vou executar e você vai ver que esse label vai aparecer aqui no final da mensagem. Vou clicar aqui e aparecer um label, ó, cancelar, tá vendo? Se eu clicar aqui, vai sumir a minha snack bar. Esse label, né, essa ação, ela cancela a minha snack bar, tá vendo? Bacana, né? Se eu não quiser utilizar esse label, eu tenho aqui também uma outra forma de fechar essa snack bar, que é com esse parâmetro aqui, ó, dismiss action. Por padrão vem falso, mas eu posso colocar verdadeiro. Então eu posso colocar aqui, ó, with dismiss action, eu vou colocar aqui como verdadeiro. Vou executar e olha o que vai acontecer. Quando eu clicar aqui, vai aparecer esse xizinho aqui, ó, para me fechar a snack bar. Quando eu clicar aqui, ele vai fechar. Então esse dismiss action, ele já traz para mim um ícone para mim fechar essa snack bar. Como está verdadeiro, ele vai fechar. Se tiver falso, olha o que vai acontecer. Eu não consigo finalizar a minha snack bar. Eu clico aqui, não aparece mais e eu não consigo mais finalizar, porque por padrão já vem falso. Então nesse caso eu vou colocar aqui verdadeiro mesmo e a gente vai fazer o fechamento dessa forma. Clica aqui, login efetuado com sucesso, fiz uma ação, eu consigo fechar. Bacana, né, pessoal? Essa daqui é a forma bruta de você configurar uma snack bar no seu projeto utilizando o Jetpack Compose. Você precisa definir o estado da snack bar, que é esse host state. A snack bar ela já está configurada no scaffold, então ela vai aparecer sempre no final do layout. Eu não preciso se preocupar em posicionar essa snack bar, sempre vai ficar na parte de baixo, que é o recomendado, se eu fizer isso através do scaffold. Porém, tem como eu também utilizar fora do scaffold. Então, vou dar só um exemplo aqui, ó. Esse snack bar host, você pode utilizar fora essa função composable. Eu vou comentar isso daqui e eu vou colocar esse snack bar host, ele acima do botão aqui. Eu vou colocar aqui, ó, snack bar host. Lembrando que para exibir a snack bar, precisa desse snack bar host aqui. E aí eu posso passar o estado snack bar host state para cá normalmente. Ó, snack bar host state. A minha mensagem vai aparecer acima do botão. Eu vou executar só para você ver que você pode fazer fora do scaffold. Ó, vou clicar aqui e apareceu aqui, tá vendo? Acima do botão. Pô, Marcos, mas está muito em cima do botão.
Tem como modificar? Tem. Aqui eu tenho o parâmetro modifier. Então você pode simplesmente passar aqui o modifier do Compose, e aqui você pode definir um padding. Um padding, por exemplo, às vezes você não quer mexer na horizontal, né? Então na horizontal vai ser 0 dps. Deixa eu clicar aqui, Alt Enter. Vou importar essa extensão. Eu quero colocar um padding só na vertical. Então vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 50 dps. Então agora já vai ter um padding na vertical. Ele vai subir mais, a snack bar vai subir um pouquinho mais. Então vou clicar aqui, ó, já apareceu um pouco mais acima. E aí você pode fazer testes, é claro que você tem que testar, né? Eu só estou te mostrando que tem como você melhorar isso daqui. Só que aí o botão ele acabou descendo. Só que aí você precisa fazer o alinhamento correto. Só estou te mostrando que é por aqui que você consegue colocar aqui um padding, beleza? Só para te mostrar. Se eu quiser colocar essa snack bar aqui embaixo, tranquilo. Então eu consigo fazer esse tipo de ajuste. Eu vou colocar depois do botão. O bom de você fazer dessa forma é que você tem mais flexibilidade. Vai aparecer aqui embaixo, beleza, eu tenho que posicionar melhor. Utilizando dentro do scaffold, ele já posiciona corretamente na parte de baixo. Por isso que é muito mais recomendado utilizar pelo scaffold. Mas você pode utilizar constraint layout, alinhar essa mensagem de diversas formas. É que dessa forma fica muito mais tranquilo, já vai ficar certinho aqui para você. Pessoal, nessa aula eu mostrei de maneira geral como que você implementa a snack bar na sua aplicação. Essa é a maneira bruta, né? A maneira mais simples possível. Porém, você deve estar se perguntando, tem como eu personalizar essa snack bar? Sim, tem como você personalizar e muito essa snack bar de diferentes formas. E eu vou mostrar isso para você na próxima aula. Na próxima aula eu vou ensinar você a customizar essa snack bar e deixar ela muito mais atraente. Então deixa o like nesse vídeo, faz esse vídeo crescer e ir para frente, clicando aqui ou aqui, se já estiver disponível, acessa lá para você assistir a próxima aula. Então espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this